Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pastor Ana Miranda passando aqui para trazer mais uma palavra de reflexão para a nossa vida. O assunto de hoje eu quero falar um pouco sobre oração. Oração é uma grande ferramenta que o Senhor tem dado a nós. A oração é uma grande ferramenta que o Senhor tem disponibilizado para a sua igreja. E é bem verdade que Deus se comunica conosco através da oração. Não existe outro caminho, não existe outro meio pelo qual Deus fale conosco. Tem muita gente que talvez queira ouvir a voz de Deus, queira ouvir o que Deus tem, e Deus só tem dois meios para falar com você. Primeiro, através da oração. Segundo, através da sua palavra. Deus não tem Facebook, Deus não tem e-mail, Deus não tem WhatsApp, Deus não tem Telegram. Deus, na verdade, o caminho de acesso a Ele continua sendo o mesmo, que é o caminho da oração. A oração é uma arma de guerra. A oração é a maior ferramenta que a igreja tem em sua disponibilidade. E o tema do vídeo de hoje, eu quero falar com vocês, eu sei que esse assunto às vezes nem chama muita atenção, mas esse também não é meu intuito. Meu intuito é que aqueles que assistam sejam abençoados e tenham uma instrução de Deus para ter uma vida melhor com o Senhor, um relacionamento melhor com o Senhor. E eu quero intitular o vídeo de hoje com o tema Por que o diabo não quer que você ore? Por que o diabo não quer que você ore? A primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que os discípulos de Jesus não pediram Jesus para ensinar a expulsar demônios, não pediram a Jesus para ensinar a curar os enfermos, mas eles pediram a Jesus: ensina-nos a orar. E Jesus, que é o Filho de Deus encarnado, sempre viveu uma vida de oração. Aquela vez que os discípulos dormiram durante 3 horas, Jesus orou 1 hora, voltou, orou mais 1 hora, voltou. Então Jesus orou 3 horas enquanto eles dormiam. Jesus sempre saía nas calabres da noite para orar, para falar com o Pai, mesmo sendo o Filho de Deus encarnado. Então, se Jesus precisou levar uma vida de oração, nós também precisamos ter uma vida de oração, porque a oração faz o nosso coração se quebrantar, faz a gente entender a voz de Deus, faz a gente reconhecer o que Deus tem para a nossa vida. E eu quero me basear no texto de Mateus 6, a partir do verso 9, que é onde fala sobre a oração do Pai Nosso. E é um perigo quando a gente não ora. Eu ouvi uma frase e guardei essa frase no meu coração. Quando a gente não ora, na verdade a gente está orando ao Deus errado. Porque há um ditado popular que é uma verdade: quem cala, consente. Isso vale também para a oração. Perceba que Jesus está ensinando e dizendo: quando vocês forem orar, oreis assim: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa nossa dívida como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pastor, não, por que um perigo de orar? Porque na oração, primeiro, você começa a oração enaltecendo quem Deus é. Então, na oração, você está adorando e identificando para quem é essa adoração. É para o Pai, que é nosso e que está no céu. E que o nome dele seja santificado. E aí depois começa uma série de pedidos que o próprio Jesus ensinou. Venha o teu reino. Ou seja, na oração, eu clamo pelo reino. Se eu deixo de orar, eu estou ignorando o reino. Se eu deixo de orar, eu estou ignorando o reino de Deus na minha vida. Por isso que não orar é um culto ao Deus errado, uma oração ao Deus errado. Jesus disse lá em Lucas capítulo 10 que nós devemos rogar ao Senhor da seara para que mande trabalhadores para a seara. Ou seja, até a expansão do evangelho a gente precisa orar para que Deus mande. Deus não sabe que o campo necessita de obreiros e trabalhadores? Sim, mas ele disse que nós devemos orar para que o dono da seara mande trabalhadores para a seara. A mesma coisa relacionada ao reino. Você precisa clamar pelo reino, pedir para que venha o reino. E quando você deixa de orar, você está ignorando o reino. Segundo, seja feita a tua vontade.
É você dizer para Deus, apesar de eu ter desejos, apesar de eu ter o meu modo de pensar, apesar de eu ter uma opinião própria, eu quero que a tua vontade seja feita. E quando você deixa de orar, você está dizendo para Deus que você não se interessa pela vontade dele. Você está dizendo para Deus que tanto faz o que ele pensa ou deixa de pensar a respeito da sua vida, ou a respeito do seu futuro, ou a respeito da sua história. Quando você deixa de orar, você está dizendo para Deus, a sua vontade não interessa para mim. E é por isso que muita gente se arrebenta aí, muita gente acaba fazendo coisas que trazem-lhes prejuízo, problemas, exatamente por não querer saber qual é a vontade de Deus, tanto para a sua vida espiritual quanto para a tua vida material, porque a vontade de Deus tem que ser feita tanto na terra como no céu. Terceiro lugar, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Isso é reconhecimento de que tudo que eu tenho, de que tudo que tem na minha mesa, de que tudo que eu como, de que tudo que eu visto, de todas as coisas que eu vivo nessa terra, provém de Deus. É Ele que dá o pão de cada dia, é Ele que dá a vestimenta, é Ele que cuida da gente. Então, quando eu oro, eu estou dizendo para Deus, eu dependo de Ti até para existir. Eu dependo de Ti para comer, para vestir, para viver. Sem a Tua presença, a minha vida não faz sentido nenhum. Quando a gente deixa de orar, a gente não está reconhecendo que o que comemos, que quando dormimos, acordamos, quando vestimos, quando saímos, tudo que nós fazemos é Deus quem nos sustenta. É Deus quem sustenta a nossa vida. É Ele que dá o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos os nossos devedores. Quando você deixa de orar, você está dizendo para Deus que você não precisa do perdão dele. E na verdade, todos os dias nós precisamos do perdão de Deus. Todos os dias nós precisamos ser perdoados por Deus. A Bíblia diz que aquele que diz que não peca, ele já está pecando só pelo ato de dizer que não peca. Então, todos os dias, você precisa do perdão e da misericórdia de Deus. Não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Quando você deixa de orar, você também está dizendo para Deus que você não carece e não necessita de livramento. Você está dizendo para Deus que você é autossuficiente, que você vive a vida pela sorte, mas quando você ora, você está dizendo para Deus, Senhor, eu preciso de livramento, eu preciso que o Senhor me livre, eu preciso que o Senhor me guarde. Não nos induzas à tentação, não deixe a gente ser tentado. A Bíblia diz que quando você vive a vontade de Deus, você não é tentado além do que possa suportar. E aonde você vai descobrir isso? Na oração. Tem muita coisa que você acha que você não era capaz, mas na oração você suporta, você resiste. E ele está dizendo que na oração ele não te induz à tentação e ele te livra do mal. Quando você ora, todo projeto do diabo contra a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus sonhos, seu casamento e qualquer área da sua vida é quebrado, é destruído, porque quem ora tem o livramento de Deus. E quem não ora está dizendo para ele que não precisa desse livramento. Então não nos induz à tentação, livra-nos do mal. E aí você vai transferir para Deus na oração toda a glória que lhe é devida, dizendo, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ou seja, eu começo enaltecendo, passo a oração mostrando a minha dependência e termino a minha oração dizendo quem ele é. Por isso, nunca deixe de orar, nunca deixe de clamar, nunca deixe de buscar a Deus. Você não tem que orar porque você tem vontade. Não é uma questão de vontade, é uma questão de necessidade. Às vezes você vai começar a sua oração com uma necessidade e vai prosseguir no meio do caminho pelo prazer de falar com Deus todos os dias. Experimenta tirar um tempo do seu dia para falar com Deus, para adorar a Deus, para buscar a orientação de Deus. E a sua vida nunca mais será a mesma. A sua história nunca mais será a mesma. Que Deus em Cristo te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Se essa palavra abençoou você, compartilhe com mais alguém e até o nosso próximo vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações para sempre receber uma palavra de encorajamento.
Deus abençoe você, fica na paz do Senhor Jesus e até o nosso próximo vídeo.